observa bem o Novo Testamento, é o Espírito Santo de Deus que guia a igreja, orienta a igreja, capacita os servos de Deus. É algo sobrenatural, o Espírito Santo é Deus, e não tem como a gente explicar tudo, a não ser o que está escrito no texto bíblico. Mas uma coisa é certa, não tem como um crente ser fiel, produtivo, frutífero na sua vida com Deus sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não tem. E como nós temos observado na Epístola de Paulo aos Romanos também, é pela graça de Deus que acontece a santificação. Resultado, nós não temos condição por nós mesmos. E a nossa tendência é buscar uma santificação nas nossas forças. Quando não conseguimos, nos vitimizamos, nos deprimimos, desistimos. E isso acontece na vida de muitos crentes. Mas, na verdade, todos somos pecadores e fracos. É o Espírito que nos carrega. Essa é a verdade. É o Espírito que nos carrega. Talvez nem percebamos, mas nos impulsiona, nos motiva e nos dá ânimo. Nós vimos na semana passada que devemos confiar no Espírito Santo. E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo é quem guia a igreja e, obviamente, cada um de nós. É o Espírito que nos guia, que nos empurra mesmo, porque se não fosse ele, nós não conseguiríamos. Nós vimos na semana passada, num texto de Mateus 4:1, que o Senhor Jesus foi guiado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Então, o negócio, como pode, né? Deus não tenta ninguém, e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não tentou Jesus, mas levou para lá e disse que era o lugar da tentação e que Jesus tinha que passar por aquilo. Então, imagine que o Espírito Santo pode também nos guiar de alguma forma para uma situação de dificuldade. E essa pode ser a vontade de Deus para nós. Para nós, seres modernos, é difícil pensar assim, porque nós sempre queremos as coisas boas na nossa perspectiva. É ou não é? É o nosso pensamento, porque é da nossa época, é do nosso período. Antigamente, muito antigamente, Idade Média, por aí, todo mundo entendia. Assim, Idade Média, né? Europa e tudo, todo mundo entendia o quê? Se aconteceu uma coisa ruim, foi Deus, e eu tenho que me resignar. Se aconteceu uma coisa boa, foi Deus, fui abençoado. Modernidade, a turma pensa diferente. Aconteceu uma coisa boa, foi o acaso. Aconteceu uma coisa ruim, foi Deus. É assim que o povo bota a culpa em Deus, né? Quando acontece uma coisa ruim. Quando é uma coisa boa, foi o acaso, foi minha própria força e condição. Mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 1, que é o texto correlato a Mateus 4:1, da tentação de Jesus, traz um detalhe a mais. Lucas 4, verso 1. Um detalhe que está escrito em Lucas e não está em Mateus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Mateus não diz que Jesus estava cheio do Espírito, mas Lucas diz. E Lucas, ele tanto no volume 1 da obra de Lucas, que é o Evangelho, como no volume 2 da obra de Lucas, que é o livro de Atos, é recheado da expressão cheio do Espírito. O Espírito Santo é muito presente na literatura de Lucas e de Paulo. Então a gente entende que o Senhor Jesus é Deus, e era Deus naquela época e é Deus hoje, só que enquanto estava encarnado antes da morte na cruz, Jesus ele deixou de usar os seus atributos, os seus poderes de Deus, digamos assim. Ele deixou de usar essas características, ele se autolimitou e se tornou humano como nós, obviamente sem pecado, mas sofrendo todos os efeitos do pecado. E eu imagino que seria muito mais difícil para um homem sem pecado viver no nosso mundo cheio de pecado. Porque se eu sou pecador, você é pecador, e nós nos revoltamos com certas coisas, mas somos pecadores, e ficamos indignados com certos pecados na sociedade, no mundo e até em nós mesmos, imagine um homem sem pecado vivendo nesta sociedade de pecado. Então Jesus sofreu bastante, certamente, muito tentado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo o guiou para ser tentado, mas ele estava cheio do Espírito. Cheio do Espírito, como já vimos, é controlado pelo Espírito Santo. Para enfrentarmos as dificuldades, temos que estar cheios do Espírito. O próprio Deus pode
e acho que uma vez na vida, todo crente passa por isso, mas isso aqui é o que eu acho. Mas Deus pode nos colocar em situações difíceis. Não porque Deus é mau, mas porque precisamos aprender. E parece que o pecador ele tem que aprender, às vezes, na dificuldade, em alguns momentos da vida. Não em todos, mas em alguns. Eu imagino, é um padrão que a gente vê na vida de Abraão, na vida de Moisés, o próprio Senhor Jesus Cristo, teve que aprender para ser o nosso Salvador. A gente estudou isso na Epístola aos Hebreus. E então, temos que estar cheios do Espírito, que quer dizer controlados pelo Espírito, para podermos passar por estes momentos de tentação e de dificuldade. Se ignoramos a doutrina do Espírito Santo e o poder do Espírito na nossa vida, nos momentos de extrema pressão e tentação, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos desesperar. Vamos perder o controle. Vamos tomar decisões erradas, porque não estamos tendo entendimento que nós temos o Espírito Santo em nós, de uma maneira sobrenatural, e que eu não preciso me descontrolar, nem me desesperar. Basta eu orar e esperar confiantemente que o Espírito vai agir e vai me guardar, vai me proteger, vai cuidar de mim, vai me fortalecer, e que tudo está no controle de Deus. Não está no meu controle, não tenho condição de passar pelas provas, realmente, mas o Espírito Santo nos guia. Ser cheio do Espírito é isso, é você ser controlado e guiado pelo Espírito. Jesus foi guiado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E é interessante, qual foi o método que Jesus usou na tentação para vencer o diabo? Lembram? Bíblia, a palavra, citou 3 versículos do livro de Deuteronômio. Esse era o método. Então, fica muito claro que Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, para vencer o diabo, era cheio do Espírito e usou a palavra. É isso, nós temos isso hoje. Para vencer as tentações, temos que buscar ser controlados pelo Espírito e usar a palavra de Deus. Lembre-se, o tema dessa meditação, desde quando começamos, é o texto de 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apagueis o Espírito. Então, não apagar o Espírito seja controlado pelo Espírito. Você não faz o que você quer, você faz o que o Espírito controla. E vamos perceber que o Novo Testamento é cheio de textos onde o Espírito guia, o Espírito orienta, o Espírito envia. E quanto mais você fica perto de Deus, mais você vai entender o que é o Espírito guiar você. Às vezes é uma coisa muito subjetiva. No Novo Testamento era muito direto. Hoje é um negócio um pouco mais subjetivo, mas óbvio que o Espírito nos guia em que sentido? No que a Bíblia coloca, no que a Bíblia nos orienta. Olhe também Atos capítulo 4, verso 8. Atos 4, 8 fala de Pedro. Pedro nos evangelhos cometeu muitos erros, falou coisas indevidas e realmente cometeu muitos deslizes diante do Senhor Jesus Cristo. Mas em Atos 4, 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Pedro tinha medo. Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo Jesus avisando antes, mas ele negou, ele foi covarde, ele fugiu. Em Atos, Pedro é outro Pedro. É incrível. Alguns até acreditam que Pedro se converteu depois da ressurreição de Cristo. Não sei. Mas o fato é que aqui ele estava cheio do Espírito. Os crentes guiados pelo Espírito, cheios do Espírito, eles se tornam corajosos. Corajosos para enfrentar as dificuldades e pregar o Evangelho numa situação difícil, de perseguição. Por quê? Porque Pedro, ele agora se tornou muito corajoso? Não, cheio do Espírito. Então, para nós obedecermos a Deus e realizarmos a vontade de Deus, não tem nada em nós que nos faça ser assim. É o Espírito Santo que nos guia, que move-se em nós e nos capacita para isso. Se não for Ele, nós não vamos conseguir. Ainda, olhe Atos capítulo 6, verso 3. Mas irmãos, Atos 6, 3, o Espírito Santo nos guiando. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço. Veja que ser cheio do Espírito era uma característica da liderança da igreja. Ser cheio do Espírito, controlado pelo Espírito. E aqui é o capítulo que fala da escolha dos diáconos. E a igreja tinha que enxergar isso e escolher. Os apóstolos, eles tinham que pregar, eles tinham que orar, eles tinham que fazer muitos trabalhos, e eles não tinham tempo de fazer certo serviço na igreja. O que é que eles disseram? Igreja, resolva, escolha aí 7 homens cheios do Espírito. Tinha outras características. Aí, imagina aí, como é que a gente identifica uma pessoa cheia do Espírito? É difícil, é subjetivo, mas certamente é uma pessoa obediente à palavra de Deus, não porque tem condição, mas porque é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Olha ainda que destes 7 havia um. Atos capítulo 6, verso 5. Havia um que se destacava. O parecer agradou a toda a comunidade, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém aqui, eu queria muito saber como é que eles fizeram isso. Mas a igreja de Jerusalém aqui tinha mais de 5 mil pessoas. Uma assembleia de 80 a 100 pessoas já é complexa. Como é que faz com 5 mil? Eu não sei. Eu não entendo como eles fizeram essa votação aqui, mas a comunidade se agradou e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois vem os outros. Estevão veio na ponta da lista. Por quê? Porque de todos parece que a igreja se agradava mais de Estevão. E ele era cheio do Espírito, homem de fé. Então isso era perceptível ao povo. E vocês sabem da história de Estevão. Como é que ele conseguiu pregar aquela mensagem, enfrentar a liderança judaica que acabara de crucificar Jesus, e o povo judeu ali, muitos contra aquele movimento que estava surgindo em Jerusalém, mais de 5 mil convertidos. Mas Estevão, ele foi corajoso e pregou essa mensagem, e o que aconteceu? O apedrejamento de Estevão. Nós ficamos assim, maravilhados, como um homem desse pregou dessa forma, com tanta coragem, foi apedrejado e morreu ali por causa do Senhor. Mas será que Estevão tinha condição de fazer isso sozinho, na sua capacidade? Olha o que diz Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Cheio do Espírito Santo. Não tem como um pecador conseguir fazer o que Estevão fez se não fosse cheio do Espírito Santo. Então, como vamos conseguir fazer a obra de Deus? Temos que estar cheios do Espírito Santo para contar uma história bíblica, para pregar uma mensagem, para orar, para servir uns aos outros, para pregar o evangelho, para fazer discipulado. Em qualquer departamento desta igreja, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E talvez você um dia pensou, pastor, eu não tenho capacidade, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E se você vier dizer isso para mim, eu vou dizer, é isso mesmo, eu sei que você não consegue, eu também não consigo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus e podemos ser guiados por Ele. E se crermos no que diz a Escritura, este Espírito vai nos controlar. E se nós suplicarmos e buscarmos em oração isso, Ele vai nos capacitar, é a promessa. Seremos cheios do Espírito, seremos crentes corajosos, que pregam a palavra, que fazem discipulado, dispostos a sofrer por Jesus. Agora, se eu não estou cheio do Espírito, eu não vou conseguir sofrer por Jesus, eu não vou pregar a palavra, eu não vou fazer discipulado, eu não vou amar o meu irmão, eu não vou servir na obra do Senhor. Olha então que o sacrifício de Estevão foi muito importante, obviamente, porque pregou o evangelho para todas aquelas pessoas, mas tinha um especial ali, e o nome dele era Saulo. Saulo ouviu a pregação de Estevão, viu a morte de Estevão, e certamente aquilo ficou na cabeça dele. Pouco tempo depois ele ainda instigou a perseguição, ele era fiel, ele achava que estava servindo a Deus, e encontrou-se com Jesus ali, e Jesus abriu os seus olhos, fechou para depois abrir, até ironicamente falando, os olhos de Saulo, que se tornou Paulo. E olha então Atos 9:17. Então, Atos 9:17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo:
Ananias não queria ir, certo? Foi Deus que mandou ele ir. Ele não queria, porque ele não gostava de Saulo. Ele desconfiava de Saulo. Todo mundo desconfiava de Saulo. Achava que era um estratagema para pegar os cristãos. Mas Ananias foi, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Como é que Paulo conseguiu fazer tudo o que ele fez? E Paulo, nesse capítulo, diz que ele foi destinado à ira, ao sofrimento, porque ele tinha uma missão muito difícil, cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Paulo não conseguiria, Pedro não conseguiria, ninguém conseguiria. É o Espírito que nos capacita. Então, no dia que vier na sua mente, eu não tenho condição de seguir o que a Bíblia diz, eu não consigo, eu peco demais, eu erro demais, eu não presto para ser crente não, acho que eu não sou crente. Isso vem na nossa cabeça. E aí você tem que voltar para a Bíblia, ler o que a Bíblia diz sobre conversão, sobre arrependimento e fé, e aí você chega na conclusão: mas eu creio em Jesus, então eu sou crente, por que eu não consigo? Então busque o Espírito Santo, peça a Deus para que Ele lhe encha. Encher é o quê? Lhe controle, de modo que você não faz mais o que você quer, você faz o que o Senhor quer, e no exercício de obedecer a Deus, este Espírito te capacita. Veja então que Paulo se tornou cheio do Espírito, mas ele foi desprezado. O apóstolo Paulo foi desprezado, ninguém queria contato com ele, ninguém acreditou na conversão de Paulo, eu acho que eu também não acreditaria, e ele voltou para Tarso, ficou lá. Mas teve um homem que foi buscá-lo, teve um homem que foi discipulá-lo, que treinou Paulo para ser missionário, e que treinou a primeira igreja gentílica, porque as igrejas gentílicas foram desprezadas pelos judeus da época. E ele treinou aquela igreja para ser uma igreja missionária. E a gente sabe de quem é que eu estou falando, né? Atos 11, verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Isso ele treinando a igreja de Antioquia. Então Barnabé foi enviado pelos apóstolos, é o que a gente chama de delegado apostólico. Ele não era apóstolo, mas ele era um delegado apostólico, comissionado pelos apóstolos, para ver se na cidade de Antioquia aquela igreja era uma igreja mesmo. E então ele vai lá e edifica aquela igreja, passa um ano naquela igreja, treinando, ensinando, preparando, e aquela igreja enviou os primeiros missionários. Mas antes ele foi buscar Paulo. Verso 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, porque Saulo voltou para sua terra e ficou lá, porque viu que desprezaram ele, ninguém dava credibilidade à sua conversão. Barnabé foi lá, o trouxe, levou para Antioquia, o capacitou, o treinou, e eles foram como missionários, percebe? Muitos pastores fazem isso, eles preparam a igreja, ensinam a igreja, abrem a visão da igreja para a obra missionária, e depois eles vão. Né? Isso é muito interessante. Barnabé era cheio do Espírito Santo. Todos esses homens que realizaram a obra de Deus, e nós vamos ver isso em outros homens, e no Antigo Testamento, para que você e eu, nós nos convençamos que nós temos que ser cheios do Espírito para fazer a obra de Deus. Não importa o que a gente faça, pode ser uma coisa simples, como arrumar uma cadeira, pode ser uma coisa complexa, como dar uma aula bíblica para uma criança, que é muito difícil, não importa, eu tenho que estar cheio do Espírito para conseguir fazer a vontade de Deus. E o primeiro passo é eu reconhecer que eu não vou conseguir sem o Espírito Santo. É o primeiro passo, é eu entender que eu não tenho capacidade. Não estou falando de capacidade humana mesmo, porque nós estamos tratando de coisas espirituais, celestiais e para a glória de Deus. Orar. Quem tem capacidade para orar como Deus quer que nós oremos? É pelo Espírito Santo. A gente vai estudar isso em Romanos capítulo 8. Não é verdade? Até orar é necessário o Espírito Santo para nos auxiliar. O Espírito Santo é quem nos guia, é quem guia a igreja. O Espírito Santo diz para onde a igreja deve ir, baseado na palavra de Deus e como nós devemos viver. Que tenhamos esta fé e busquemos este controle, esta capacitação, enchimento do Espírito para fazermos a obra de Deus. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor,
por tua graça e misericórdia, pela tua palavra que nos instrui. O teu ensino, Pai amado, é maravilhoso, totalmente diferente do que o mundo ensina, mas maravilhoso e nos traz tranquilidade, paz, segurança e confiança. Obrigado, ó Pai, porque nós não precisamos nos estressar, não precisamos ficar ansiosos para fazer a tua vontade. Precisamos simplesmente depender, crer e nos permitir ser cheios do teu Espírito. Ajuda-nos a termos esta fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos dedicar esse nome de Jesus. Amém. Agora vamos dedicar esse tempo de oração nos nossos grupos de oração ali na quadra.